O transplante cardíaco é uma cirurgia onde retira-se o coração doente e coloca-se um coração sadio que tenha sido doado. É a forma terapêutica mais eficaz para prolongar a vida dos pacientes com doenças cardíacas graves em estágio avançado, cuja qualidade de vida esteja muito reduzida. Uma parcela considerável dos pacientes submetidos ao transplante do coração voltam a desempenhar suas atividades normais, aliás, muito melhor do que antes do transplante. Todos os corações doados vêm de alguém que morreu recentemente. Os doadores precisam ter menos de 70 anos e não ter uma doença arterial coronariana ou outras doenças cardíacas. Além disso, o tipo de sangue e o tamanho do coração do doador com o receptor têm que ser compatíveis. Através de uma incisão no tórax é extraída a maior parte do coração danificado, mas a parede posterior de uma das cavidades superiores, o átrio, não é extraída. O coração doado é então ligado à parte que resta do receptor. Um transplante cardíaco leva de 3 a 5 horas. Já a internação no hospital depois da cirurgia costuma ser de 7 a 14 dias. É uma cirurgia considerada delicada e de alta complexidade. Mas e aí, ficou curioso para saber mais? Acompanhe agora o nosso bate-papo. Olha, gente, eu tô dizendo aqui, eu tenho a alegria de sempre receber aqui simpaticíssima, agradável, conversa boa, doutora Nicole Queiroz, que é médica, cardiologista, mas, olha, muito obrigado, doutora, fico feliz mesmo. Né? Eu adoro, vem aqui, eu me sinto em casa. Aqui, ó, é bom, ela sempre tem coisas boas para falar e a gente vai começar falando, e ela combinou comigo, ó, antes de falar de transplante, vamos começar a falar o que não leva o transplante, né? Porque assim, já chega, né? A gente tem muita coisa ruim. É verdade. Então é vamos verdade. aprender o que é. Eu acho que o conhecimento te liberta. É verdade, é verdade. Você é verdade. conhece, você não tem medo. Mas vamos primeiro, eu explico, eu ensino tudinho do que é o transplante. Mas vamos pensar como não chegar no transplante? Isso é bom começar a cuidar para não chegar, porque a gente pode não chegar ao transplante. Claro né? que dá. Né? O transplante é quando não tem mais recurso terapêutico. Não quer dizer que, fulano tá tão mal que foi para o transplante. Não, fulano estava gravemente doente, mas ele tinha uma perspectiva de vida ao ponto que eu indiquei o transplante. Então, no transplante não é assim, pronto, é o fim da linha. Não. Não, claro que não. É talvez o começo, é seu renascer. É verdade. Mas o que faz tanto essa questão do coração hoje, que a gente vê tanta gente tendo problema? Está muito ligada a essa questão desse mundo louco, dessa ansiedade, dessa loucura que a gente vive? Padre, vou falar de ansiedade, mas eu vou começar falando para vocês aquele dado que eu te falei aqui no off. Nós temos aumento de 18% de prescrição de antidepressivo. Olha, gente, é muita coisa. Nesta pandemia. Antidepressivo, ou seja... As pessoas estão em pânico generalizado. Eles ainda não absorveram a pandemia. A pandemia veio, levou uma galera, já está indo embora e ainda tem gente que está perdida. Então, eu queria pontuar sobre coração e morte. Primeira coisa, a doença que mais mata no país é doença cardiovascular. É a doença cardiovascular. É a doença cardiovascular. E várias, infarto, tudo, aquele monte de coisa. Isso, mas a primeira coisa que vocês precisam saber que, de fatos que podem ser mutáveis, a hipertensão é o primeiro fator de controle com impacto de morte. Então, eu controlo a pressão, eu diminuo substancialmente morbimortalidade. E a hipertensão tem uma causa? A hipertensão ela é multifatorial. Genética, mental, comportamental. Mental, porque quando a gente tá mais nervoso, ela aumenta, né? Sim, mental e estilo de vida. Só de sedentarismo? Não. Eu, Nicole, cuido de vários atletas de fisiculturismo e pessoas que usam de forma recreativa, às vezes, esteroides, pré-treinos, que elevam a pressão. Então, você tem a medicação, você tem hipertensão de nascença e é induzida. Então, tem alguns empresários ou empreendedores que ficam super estressados, comem mal, então tá obeso, sedentário, estressado, não dorme bem, tá com a pressão alta. Puxa, controla, emagrece, às vezes ela nem volta. Padre, às vezes nem volta. Meu Deus. Perdendo peso, nem volta. E o sal? Tem o sal também? Ele aumenta mais, mas não vai ser ele que... Eu comi uma comida tão salgada. Mas tá bom. Tava bom, mas eu tava... Bebe água, faz xixi, pro sol de sair do xixi.
Aí, o corpo é inteligente. Quando você bebe água, quando você come alguma coisa muito salgada, o corpo te lembra, vem beber água, te dá sede. Aumentar a salgada. Então, eu vejo assim, o cenário de hipertensão nesses... Quem é nascido de hipertenso e quem acaba caçando sarna para se coçar. Ou com o uso de medicações para aumentar a performance, seja no esporte, no fisiculturismo, ou musculação estética mesmo, esportiva. Algumas drogas aumentam a pressão. Ou remédios para poder estudar mais, café, coisas para ficar... Vai tomando. Não, tomando. Eu vou colocar... Vamos tomar. Sem açúcar? Não. Com açúcar, é verdade. Não. A gente tem que ter equilíbrio. Eu já tenho equilíbrio na dieta o dia todo, então, treino... Pelo amor de Deus, né? tem que comer com açúcar, tomar com açúcar. Mas esse é o segredo da doença cardiovascular, gente, da doença cardiovascular e cerebrovascular, né? Que a gente fala de AVC, infarto, é o controle. Se você tem noção do que você tem, tá bom, eu tenho pressão alta, eu tô acima do peso, eu sou adepto ao tabagismo, beleza. O que é que eu posso fazer para resolver? Então, o transplante vai acontecer quando o coração estiver em insuficiência, ou seja... Quando fala em insuficiência cardíaca? Hipertensiva e de infarto, causas idiopáticas, doenças de depósito. Então, tem... O que é doença de depósito? Aquele negócio daquelas... sarcoidose e amiloidose, são... como se fossem substâncias, de fato são substâncias que se depositam na musculatura, fazendo o coração não ser mais forte. Você tá brincando, tem isso? Ou arritmias que a gente não consegue tratar mais com um aparelho, que eu já dei tanto choque que não dá mais, não tem... Arritmia? Algumas. Nossa, e a arritmia que provoca morte súbita, aquele negócio? Ou não? Ela pode causar morte súbita, principalmente das causas genéticas, das arritmias genéticas. Vou segurando aqui só para esquentar minha mão com esse estúdio gelado. Pera aí, a gente vai ver o negócio então, olha, vamos ver. Tem pergunta. Que bom. A Covid-19 está provocando gravidades que precisarão de transplantes de coração no futuro? Gente, é o que ela estava falando. Gente, eu tô muito conectada hoje. Muito E eu que eu não li a pauta. Nós estamos muito... Nosso feat aqui, padre. Nosso feat aqui é muito bom. O que acontece com a pandemia, gente? Duas coisinhas. Abandono de tratamento. É verdade. Fake news. Fake news. Não conseguir acesso ao médico, não conseguir ninguém para renovar a receita. Então, você vê um tratamento irregular. Fora que eu deixei a galera presa dentro de casa... 2 anos, comendo o que dava como dava. Fora que muita gente perdeu emprego, muita gente ficou sem ter o que comer alimento de qualidade. Então, assim, foi um pandemônio, né? Aconteceu uma quizumba. Ninguém consegue mais acesso ao médico. Então, a pandemia por si me dificulta. Mas eu tenho também pessoas que ficaram com um Covid tão grave que tiveram inflamação no coração, que a gente chama de miocardite. É verdade. A grande maioria se recupera muito bem, muito obrigada. Eu vi várias. Umas que minha perna até gelou, que eu pensei assim, essa eu não vou ganhar. 28% de coração. Uma moça obesa. Pelo amor de Deus. Cara, você vai casar comigo, nós vamos ter que fazer você perder peso. Você vai tomar uns remédios que eu te der, assim, no horário. E quando você ficar com preguiça, você lembra da minha cara, dessa cara de terror que eu tô olhando sua ressonância de coração. Foi tão bonitinha, uma senhora. Eu já dei alta. Perfeita. Restabeleci 100%, graças a Deus. Olha que beleza. É um trabalho em conjunto meu da paciente e das medicações, né? Isso é verdade, é verdade. E ela assumiu isso também, né? Ela assumiu, ela quis fazer, é verdade. Existe algumas miocardites que não recuperam a função do coração. E aí pus dispositivos, tipo CDI, tipo ressincronizador. Então, a gente tem que é isso? A gente tem um que dá choque caso você tenha arritmia para falar, volta a bater certo. É tipo marca-passo? Ou não é marca-passo? Não, ele é vigilante como um marca-passo, mas ele é do time dos Vingadores. Então, tem junto com o marca-passo, tem um dispositivo que ajuda a ressincronizar, fazer o coração tentar bater. Mas a gente não consegue trazer ele 100%. E quando tudo que eu fiz, dei remédio, fiz atividade física, fizemos fisioterapia, emagreceu, fizemos tudo. E não consegui, aí sim vai para o transplante. Causas de insuficiência cardíaca: infarto, pressão alta, doenças de depósito, como a gente comentou, causas idiopáticas, alcoolismo. Alcoolismo também? Diabetes não controladas. Então, o coração, eu digo que ele é fresco.
Qualquer coisinha ele fica Coisinha, sentido. não me toques. Ele é cheio dos mimimi. Então, assim... E a doença doença de Chagas, essa coisa? Também? Sim, eu fiz residência na Santa Casa. Então, quando a gente escolhia a escola de cardiologia que a gente queria, a gente sabia mais ou menos o padrão do serviço. Eu imaginei, bom, Chagas nesse país tem um lugar... Tem um ambulatório da gente da Santa Casa que, assim, 100% Chagas. Olha, Ainda existe e essas pessoas ainda estão sofrendo e pagando o pato do Chagas. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, doutora, aí eu ia fazer exame, a pessoa perguntava de onde que eu era, de Minas, aí sempre me perguntava se tinha alguma coisa, se eu... Pau a pique, onde você morou? Falei, pô, discriminação só porque eu era, só porque eu falava que era de Minas, eu já tinha cara de que tinha doença de Chagas, eu tô doido. Padre de Deus. Ué. Olha, arrasando. Doutora, como sempre, né? Como sempre. Aqui a gente tem um depoimento aqui de quem passou pelo transplante. Vamos ver, doutora? Meida tem 61 anos. É confiante, alegre e tem muita vida pela frente. Mas não foi sempre assim. Quando chegou ao Hospital de Base de São José do Rio Preto, duvidou que voltaria a ter força para viver. Eu não sei como é que ele aguentou, porque ele só fazia assim, ó. Devagarinho, devagarinho. O dia que eu vi ele fazendo daquele jeito, eu falei, eu não vou aguentar. Não aguento mais. Ele estava parando, ué. Deus era mais poderoso, me segurou. Consegui ficar. No dia que acho que eu ia decidir para sair da cama, o coração apareceu. E a partir daí, começou uma corrida contra o tempo de toda a equipe, que envolveu mais de 30 pessoas. O coordenador dessa operação tinha apenas 4 horas entre retirar o órgão do doador em Campinas e transplantá-lo em Divino, em São José do Rio Preto. A família esteve ao seu lado o tempo todo, como nos conta sua filha, que também revelou que a fé foi fundamental para os momentos difíceis. Aí a gente se pegou muito com Deus, pediu muito, fez muitas orações para ele, muita corrente de oração da família, tudo, os filhos, netos, a mulher dele, a minha mãe, sempre unido com ele, sempre junto, nunca abandonou ele em momento nenhum. Agora Divino tem alguns desejos para realizar. Abraçar meus netinhos, tudo, brincar com eles. É a maior vontade minha do mundo. Porque eu estou aqui internado aqui, de lá ele manda cartinha. Ontem mesmo a minha netinha mandou uma cartinha para mim. Ah, gente, que bonito, né? Olha que bonito. Né? Olha, mandar uma cartinha, ele poder ler e poder estar vivo e fazendo isso. Olha, doutora, o transplante de coração era visto como uma coisa tão longe, né? Eu acho que são 50 anos esse ano, né? Que foi aqui no Brasil aconteceu o primeiro transplante, né? Hoje é um fato mais corriqueiro o transplante? É delicado ainda. Ainda é delicado. A gente ainda não tem o número de coração que a gente gostaria de receber. Por causa dos doadores? A gente não somos um país com uma cultura de doação, né? Que a gente falou isso já de medula, lembra? Foi, lembro. Dá para melhorar, mas assim, hoje a gente já tem muito mais habilidade. Formam-se no Brasil cirurgiões cardiovasculares que fazem 1 ano a mais de transplante. Então, tem essa subespecialidade, tem médicos cardiologistas especializados em insuficiência cardíaca e transplante, porque realmente tem perspectiva. Doutor, para chegar a uma conclusão dizendo assim, ó, precisa de transplante, depende de várias coisas, né? Depende. E não é só uma. Tratamento. Isso não é só uma decisão de repente só de um médico, não, né? Não. A gente sempre leva para uma coisa que a gente chama heart team. A gente sempre discute com o médico que faz o exame cateterismo para ter certeza se essa lesão não é tratável. A gente conversa com o cirurgião cardíaco, com a família. Com a família Existem também. coisas que me desmotivam a indicar, por exemplo, doença psiquiátrica não controlada, a pessoa não vai tomar o remédio, você vai dar? Não tem como dar. Alcoolismo ativo, drogadição ativa. Sei. Entendeu? Uma vez definido que vai ter o transplante... Vai pra fila. Vai pra fila. Vai pra fila. Aí é uma fila que é... Única, nacional. Rigorosa. Super. Rigorosa. E aí você pode tocar o telefone a qualquer momento. Que E vai a pessoa tem... Aí, compatibilidade. E ela vai para o Vai hospital. embora. E os hospitais que fazem o transplante não são todos os hospitais? Não, tem que ter uma equipe habilitada, uma UTI
com bastante experiência em pós-operatório de cirurgia cardíaca e leito. E quais são os... depois eu vou perguntar. Quais são os maiores desafios de um transplantado depois? Tanto para o médico quanto para o transplantado. Tem o VT? Não. Tem... Aqui? Não, tá aqui, ó. A gente tá vendo aqui. Eu espero assim que melhore, que as pessoas se... Peraí, a gente tá vendo tantas maravilhas que o transplante pode proporcionar. Isso tudo é graças a quem, né? Ao doador. A gente tá falando sobre o doador. A doutora falou pra gente essa cultura da doação. Seja você também um doador de esperança, de vida, seja você uma pessoa que vai mudar a vida de alguém. Veja esse VT com a gente, olha aí. E eu espero assim que melhore, que as pessoas se dediquem mais a doar. Que são órgãos que quando a pessoa se vai, não tem, para ele, não tem mais utilidade. Mas para quem está em uma fila... Fiquei quase 4 anos aguardando, sofrendo na fila. Ser doador salva a vida, né? E nós temos que ajudar o próximo sem olhar quem, né? Estou retornando à vida normalmente, novamente, voltando a tocar, voltando a viver as coisas boas da vida, né? E eu gostaria muito, né, que como eu fui contemplado por uma família, eu gostaria que muitas outras famílias que precisam, que estão na fila à espera de alguma doação, de algum órgão, sejam também contemplados. Espero também, assim como foi essa família que teve essa consciência de doar, eu espero que muitas outras também tenham essa sensibilidade de doar órgão, córneas, rim, fígado, pulmão, coração também. E são 3 palavras que eu sempre tenho comigo. Eu posso, eu quero, eu consigo. Nossa, sabe que, doutor, interessante, só pessoas jovens, né? A gente geralmente fala assim, que a pessoa que foi transplantada é uma pessoa mais velha, idosa, tá? Não, são pessoas que têm perspectiva. Se a pessoa tiver, infelizmente, alguma doença que não vai dar mais de 2 anos de sobrevida, a gente não coloca na fila. Sei. É muito criterioso essa escolha. Quando a gente indica o transplante, a gente está dizendo sim, eu acredito em você. E deixa eu te falar, a pessoa fez o transplante e o que é? Porque tem todo um processo para não haver rejeição, aquela coisa medicação. toda. Medicação. Medicação. Isso aí não pode falhar, viu? Não, né? O grande problema do pós-operatório, então, a gente vai falar dos problemas principais. Saiu do UTI, suportou belê. Infecção na ferida operatória. Não pode ter. Tem que tomar muito cuidado na limpeza, asepsia e tal. Depois, a adesão ao tratamento. A dieta, na verdade, balanceado também, você não passa fome. É o que a pessoa deveria ter uma dieta a vida toda. Atividade física. Atividade física? Começa na reabilitação. Já começa. No hospital, já começa com Opa, maravilha. Olha. Depois vai e dá até pra fazer esporte. Olha, você pode viver... esporte. Talvez não dê pra competição. O Brasil não aceita transplantado na federado. Sei. Mas eu não sei o dia de amanhã. É verdade. Fora do país, a gente aceita até... Agora, eles começaram a aceitar a gente com marca-passo. Você tá brincando, Olha que beleza, tá vivendo uma vida tranquila, normal. Olha aí que coisa. A tendência é, com a tecnologia, você viver e viver muito bem. Rodolfo tem uma pergunta, doutora. Doutora, a gente viu, alguns meses atrás, uma tentativa de um transplante com coração de porco, né? E acabou... Acho que o paciente viveu em torno de 1 mês. Isso é uma coisa ainda muito distante ou é uma tentativa próxima, que está próxima de dar certo e podendo ajudar mais pessoas, né? E ampliar e não ter essa fila tão gigantesca aí para quem precisa receber? Eu acho que a gente tem que aprender um pouco a enxergar o outro prisma. Não é que deu errado, ele sobreviveu 1 mês. Então eu tenho um tratamento ponte, certo? Existe um coração que a gente usa ele fora do peito, que ele é uma bomba, uma tecnologia que a gente usa como o HeartMate, que é a ponte. Quando você entra em insuficiência cardiovascular, cardíaca, não dá, chocou, a gente instala ele, que não é para todo mundo. A gente não tem esse aparelho para todo mundo. Né? O convênio não cobre para esperar a ponte para o transplante. Então, eu acredito que ninguém desistiu. Continua se tendo pesquisas para, pelo menos, ser um tratamento ponte. Enquanto não está dando para esperar, não tem
verba para o HeartMate, a gente usa como tratamento ponte. Eu sempre olho por outro prisma. Eu também, e depois aquele caso do transplante, nem foi tanto, eu acompanhei um pouco aquele transplante, nem foi tanto o problema de ser o coração do porco. O porco já tinha sido modificado geneticamente, um monte de coisa. Sim. Se a gente vê, a senhora falou como propriedade, o primeiro transplante feito por Christian Barnard também não foi. Não deu certo. Não deu certo. Não. E hoje o transplante é uma coisa. Aliás, Rodolfo, você sabe que essa questão da xenotransplante tem implicações bioéticas, né? Aliás, tem um colega meu, que nós estudamos junto, ele é padre, né? Ele tem uma tese dele sobre xenotransplante. Um dia podia trazer o padre Mário Marcelo, para falar sobre o xenotransplante, que é interessante, porque por causa das implicações bioéticas também. Doutora, a senhora sempre é uma luz que nos ilumina aqui, com tanta alegria, é verdade, sempre com coisas, com esperança. Eu sempre falo assim, quando a senhora vem aqui, a senhora sempre aponta para uma coisa, aponta para uma esperança. Então, eu queria agradecer muito. Sempre a gente recorre à senhora vai saber. Então, a senhora vai ter a gente no pé da senhora o resto da vida. Ah, eu adoro vocês. Atenção, siga a doutora Nicole no Instagram, @doutora Nicole, com 2 L's e DRA Nicole. Você sabe, para tratamento, tratamento, mas também para... VT tá errado aí, como doutora Nicole Queiroz. Só tá como @doutora Nicole. @doutora Nicole. Só. Não, tá errado, gente. Não vacalha, não. É @doutora Nicole. Olha, atenção, no Instagram, @doutora Nicole. Vamos lá. E olha, põe de novo. Isso. Aê! Agora, o doutor tá em cima ali, olha. E no site agora, sim, doutoranicolequeiroz.com.br. O site, sim. O site é doutoranicolle.com.br. Doutora, muito obrigado mesmo. Olha aqui, a gente vai encerrar agora o programa com a música Carinhoso, interpretada por quem? Por Marisa Monte, o Paulinho da Viola. A gente vai se ver amanhã, ao meio-dia, no Rosário da Vida. Boa tarde, fica com Deus. Eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem sentir o calor dos lábios meus à procura dos teus. Vem matar essa paixão.